Muito bem. Boa noite. Então, irmãos, mais um culto da família. Se você chegou até nós através da internet, saiba que nós somos uma igreja cristã. Né? Cremos no poder de Deus, cremos na Bíblia. Aqui, ó, nossa Bíblia amada, como palavra de Deus. E se você quiser, você pode nos encontrar aqui todo domingo, tá bom? E também temos cultos de terça-feira, que é a nossa escola do Alicerce Bíblico, e quinzenalmente nós fazemos um estudo aprofundado da palavra, que próxima quinta-feira, nós teremos também o estudo aprofundado, coisa boa, pesada mesmo, tá? Um assunto bastante interessante. Então você pode participar conosco, fica à vontade. Hoje eu vou trazer uma palavra que há muito tempo eu tinha vontade de falar para os irmãos. Toda vez que eu começo a pensar um pouquinho nas crianças, começo a pensar numa criança ou numa família que tem crianças, eu sempre me preocupo para que essa criança cresça cheia de alegria, cheia de felicidade, sem traumas que possam atrapalhar a sua vida futura. Né? Então, eu sempre penso, né, nessa questão da educação. Eu trabalho com educação, eu sou professor, né, trabalho com educação, então a gente vê muitas crianças traumatizadas. Né? É difícil hoje nós vermos adultos com uma formação sólida, com as questões emocionais preservadas, firmes. Me assusta um pouco a quantidade de traumas que existem por aí. Eu fico muito chateado com isso, porque é tão bom quando a gente pode ver uma pessoa firme emocionalmente, estar bem, que ela tenha equilíbrio para resolver problemas. A gente sabe que a vida é resolver problemas o tempo inteiro. Todo o tempo nós resolvemos problemas. No nosso trabalho a gente resolve problemas o tempo inteiro. Na nossa vida diária, em casa, né, com a família, estamos resolvendo problemas, né, estamos lutando. E a questão emocional ela é muito importante para que a gente possa resolver os problemas com equilíbrio. Que a gente possa tomar decisões de maneira equilibrada. Por isso que eu quis trazer esta mensagem, a minha casa. É isso que eu vou falar hoje. E eu me baseio, não vai ter muitos textos bíblicos hoje não, tá? Vai ser mais uma experiência de vida do que textos bíblicos. Eu me baseio em dois textos aqui nessa pregação. Mateus 7, de 24 a 27. Pode abrir lá, Richard, por favor? Mateus 7, versos 24 a 27. Então, eu vou ler para vocês. Ele tem essa mensagem, essa palavra de Jesus aqui, ela tem uma repercussão nas nossas vidas muito importante. E eu quero que você preste bastante atenção. Aqui é Jesus falando, né? Ele fala assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então esse é o primeiro texto. Todo mundo já conhece esse texto, né? Todos nós sabemos quem é a rocha. É a rocha Jesus Cristo, né? Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que escuta, que cumpre, né? É esse o outro texto, Richard, Mateus 12, 43 a 45, por favor. E aí tem mais um texto que eu quero mostrar para vocês. Aqui, embora ele fala de demônios, mas eu quero dar uma outra conotação. Então, Mateus 12, 43 a 45. Ele fala assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Muito bem. Falando sobre a casa. Esses dias eu fui visitar uma pessoa que está construindo uma casa, né? E estive lá e eu vi toda a bagunça que é a construção de uma casa, né? Tem muita bagunça lá, né? Mas é interessante, né? E me veio essa palavra, né? Mesmo na sexta-feira que me veio essa palavra e eu quis pregar esse assunto para vocês. Como é bom nós termos uma casa boa para viver, não é? Segura, quieta, calma. A minha casa é assim, né? Nós, eu e a Rosana, construímos esta casa e lutamos muito por esta casa. E foi muito bom, porque nós evoluímos. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa que eu era quando eu comprei esta casa. E pude refazê-la, nós refizemos toda a casa. Ela é uma casinha bem simples, num terreno muito bom, num lugar muito bom. E a gente foi derrubando tudo e construímos a casa. Tem histórias 1000 para contar para vocês a respeito dessa casa. Histórias 1000. Mas não é bem esse o assunto hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha casa, que é essa daqui, ó. Essa daqui que está aqui dentro, né? Esta casa. A casa que sou eu, né? A casa que é construída sobre a rocha ou sobre a areia, que sou eu. E o Senhor Jesus nos dá ali algumas dicas importantes, né? Eu fui visitar essa casa e comecei a olhar, né, alguns detalhes, né? Eu vi uma bagunça lascada, sujeira para lá, cimento para um lado, terra para o outro, areia, barulho de gente batendo martelo e fazendo coisas. Eu percebi também uma ansiedade muito grande do construtor, né? Ele estava assim focado em deixar o ambiente. Ele não estava muito focado em deixar o ambiente agradável para trabalhar, né? Por quê? Construção é assim, você começa a rebocar uma parede e voa cimento com reboque para tudo quanto é lado. Não dá para você ficar ali toda hora, tirando a sujeira dali, tirando a sujeira daqui. Isso é complicado, é difícil. Mas tem construtores que gostam de deixar o ambiente bastante agradável, né? E eu percebi que esse construtor não estava muito, vamos dizer assim, muito focado em deixar o ambiente limpo, não. A gente percebeu que estava bem bagunçado lá o lugar, né? Eu percebi também uma ansiedade do construtor, né, em receber o pagamento. O negócio dele é grana, né, e quer receber o dinheiro. Pagamento, mesmo que a construção não esteja do agrado do dono.
O que ele quer é o pagamento. Todo mundo quer seu pagamento, né? Quem não quer? Chega no final do mês, eu quero o meu. Eu trabalho justamente para pagar minhas contas e ter o conforto da minha família, né? Ele queria fazer do jeito dele, né? Não do jeito do dono. Eu percebi isso também. Eu percebi que ele tinha assim, uma tendência de falar, vou fazer do jeito que eu quero fazer. Não estou interessado em saber o que o dono quer. Tá certo? E o gasto do dono com os materiais, a mão de obra, irmãos, é muita grana. É muito dinheiro. Meu Deus do céu, gasta-se uma fortuna para construir uma casinha desse tamanho, percebe? Como é complicado. O dono tem que ter muita bala na agulha para poder ir adiante, né? A gente sabe que o sofrimento é grande. A pessoa que está construindo, ela precisa ter uma paciência muito grande, né? Mas a recompensa sempre ela é muito boa. A recompensa é grande. Quando você vê a casa pronta, do jeito que você quer, arrumada, ajeitada, com os móveis lá dentro, com as coisas do jeito que a pessoa é. Cada um tem o seu jeito de ser. Aí a pessoa vai lá, ajeita aqui, ajeita ali, deixa tudo bonitinho, como ela quer. Ela entra dentro de casa e se sente bem, se sente seguro, se sente à vontade, descansa. A pessoa que tem a sua casa, ela relaxa. Ela fala, aqui eu tenho segurança. Aqui eu tenho o meu lugar. Né? E aqui na essa casa que eu estou aqui agora, que você está me vendo, também foi assim. Nós sofremos durante 2 anos de lavar e fumaça para construir. Demorou para chuchu. Eu gastei uma fortuna, trabalhei assim tresloucadamente para arrumar dinheiro. Graças a Deus nós conseguimos. E aí, nós já estamos aqui dentro dessa casa há 30 anos. Eu e a minha esposa criamos os nossos filhos aqui dentro. Foi muito bom. Muito bom. Deus foi muito bom conosco. E isso é importante. Né? Mas Jesus, ele, nesse texto que nós lemos, o primeiro, Jesus ele nos compara como uma casa. E ele fala assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras, eu comparo a como uma pessoa que constrói, né? Aquele que ouve e as pratica, eu comparo aquele que constrói a sua casa em cima de uma pedra, um lugar forte, seguro. Né? E aquele que não a pratica é como se ele construísse na areia. Vocês já viram os prédios lá em Santos? Tem uns prédios lá que eles né, curvaram assim. Por quê? Porque o terreno é instável e acaba o peso do imóvel acaba né, indo para um lado. Tem um construtor que costuma consertar esse tipo de situação. Né? Mas Jesus, ele nos compara a uma casa em construção e diz que a base desta casa tem que ser a rocha, a figura da pessoa dele. Isso poeticamente, irmãos, poeticamente é muito lindo, né? Ah, Jesus é a rocha. Né? Eu poderia aqui pregar essa poesia para vocês, mas eu não vim aqui para falar de poesia. Eu vim para mostrar para você que construir a casa demanda um esforço muito grande. Como eu vi nesse dono que foi construir essa casa. O esforço que esse dono tem para construir a casa exige muito esforço. Então, queridos, você construir a sua casa, eu vou dar um significado para você. Quando ele fala assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como se esta pessoa estivesse construindo uma casa.
em cima de uma rocha, e esta rocha vai dar segurança para esse construtor, para essa pessoa que vai morar dentro desta casa. E é isso que eu estou dizendo. E construir é uma coisa pesada, não é fácil. Você falar assim, vou comprar um terreno. Você gasta aí R$ 200.000 na compra do terreno. Aí você fala, agora eu vou construir uma casa assim, assim, assim. Você vai gastar mais R$ 200.000 para construir a casa. Percebe? É pesado o negócio. Não é qualquer um que tem essa, vamos dizer assim, essa bala na agulha, né? Você precisa estar muito bem financeiramente para fazer isso. Mas eu queria entender um pouquinho mais como é que é essa construção. E seria muito simplório dizer somente que Jesus é a rocha. É muito simplório falar isso. É muito pouca coisa. Tem um significado muito grande por trás dessa parábolazinha que Jesus escreveu aí para nós, que ele colocou aí para nós, né? Então é muito simples, é muito simplório, é muito pueril falar que Jesus é a rocha. Jesus é a rocha, mas vamos entender melhor. Porém, o alicerce de uma casa que vai ser construída, ela tem que refletir muito mais do que a própria religião. Você que está construindo a sua casa sobre a rocha que é Cristo, este alicerce que você está construindo dentro de você, ele tem que ser muito mais do que uma simples religião. Tá certo? Uma simples poesia. Ai, que palavrinha linda, você abre a Bíblia, deixa aberto lá, olha o que Jesus disse, olha que coisa linda. Não, irmãos, não é isso. Vamos entender melhor isso aí. Tá? Antes do nosso cristianismo aparecer para os outros, antes das pessoas olharem para mim e falar, o Hélio é um cristão, antes disso, nós precisamos percorrer um caminho. Né? Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e precisamos construir um cristianismo autêntico para nós mesmos. Uma vida pautada no cristianismo e na verdade. Então, a aparência, a Bíblia fala, né, que a gente deve fugir da aparência do mal. Eu concordo com isso. Mas antes de alguém olhar para você e falar assim, puxa, aquele cara é crente, o cristianismo tem que ter surtido, tem que ter tido um efeito dentro de você muito grande. Percebe? A gente não se torna crente de uma hora para outra. Nós precisamos trabalhar aqui dentro. Nós precisamos trabalhar no nosso coração. Nós precisamos trabalhar na nossa mente. Nós precisamos construir coisas dentro da nossa cabeça. Nós precisamos desmontar conhecimentos que nós tivemos no passado. Situações em que nós vivemos no passado. Nós precisamos desconstruir. Isso é importante. Né? Pequenas atitudes do nosso dia a dia, na solidão do seu dia, na sua solidão, lá no momento em que você está com você mesmo, né, você vai ter que construir novos valores e montar uma estrutura nova de pensamento. Você tem que mudar o seu pensamento, mudar a sua estrutura, a maneira como você conduz o seu raciocínio. Né? O cristianismo, ele é muito mais do que simplesmente crer em Cristo. Crer é o primeiro degrau. A partir do momento que você crê em Cristo, aí você tem o poder para construir essa nova maneira de você pensar. Percebe? E não é uma forma padronizada. Não existe um padrão. O único padrão que nós temos é o que está na Bíblia. As dicas, né, as orientações que a Bíblia nos dá a respeito da construção dessa nova estrutura de pensamento. Percebe? Então nós precisamos... eu vou dar um exemplo para vocês. Né, o que tem acontecido muito aí nos últimos dias. Né? Eu tenho visto, por exemplo, pessoas
é por causa dessa briga política entre direita e esquerda e tal, e não sei o quê, eu vejo cristãos, irmãos, brigando por questões políticas. Eu vejo isso. Eu vejo cristãos fomentando, fermentando dentro de si a raiva, o ódio. E nós lemos agora há pouco, lá no que o Valdo falou assim, que nós devemos andar em amor. Né? É difícil amar quem nós não vemos. A Bíblia fala que é fácil amar quem a gente conhece. Agora, nós temos que amar mesmo quem nós não conhecemos ou quem nos faz mal. Então, o Senhor Jesus, ele nos aponta para que dentro de nós venhamos a fermentar o amor e não o ódio. Essa é uma das questões. E construir a casa sobre a rocha é andar em amor. É ouvir as palavras de Jesus. É difícil, por exemplo, eu gostar de uma pessoa que me faz o mal. Né? É complicado. A gente luta muito para que a gente não sinta a raiva. Nós não podemos dar vamos dizer assim, nós não podemos dar essa marretada nas paredes que construímos. É como se você estivesse construindo a sua casa, aí de repente vem uma pessoa com quem você tem o ódio, fermenta o ódio, como se você fosse lá e pegasse e desse uma marretada na parede que você acabou de construir. Não é? E o Senhor Jesus, ele amou aqueles que estavam crucificando. Jesus disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E Jesus os amou, mesmo assim. Percebe? Não, o coração de Jesus, ele tinha tanto amor dentro do seu coração, que ele não se permitia odiar e ter raiva. Percebe? Ou seja, nós precisamos seguir essas pegadas, seguir esses passos, mudar nossa forma de raciocínio. Irmãos, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Está errado o que o mundo nos ensinou a pensar. Está errado a maneira como o mundo nos ensinou. Jesus nos deu outra forma de pensar. Percebe? Uma casa, irmãos, ela demora para ser construída. Ela não sai de um dia para o outro. Né? Nós precisamos observar esses detalhes. Então, irmãos, fuja dos pensamentos em que seja fomentado o ódio. Fuja das situações onde você sente raiva. Fuja dessas coisas. Porque sentir raiva é uma coisa deliciosa. A vingança é uma coisa deliciosa. É natural do ser humano a vingança, a raiva, o ódio. Percebe? É natural, é da nossa natureza. E não é isso que Jesus quer para nós. Jesus quer uma outra maneira de pensar. Nós não temos que pensar em política. Nós não temos. Sabe o que nós temos que fazer com a política? É orar por aqueles que nos governam. É orar pelos deputados do Bolsonaro e orar pelos deputados que são contra o Bolsonaro. A gente tem que orar para os dois. Eles fazem as leis. Eu tenho que orar para esses dois sujeitos. Que eles se entendam e façam o melhor para mim. Eu não tenho que ficar com raiva. Se eu não gosto do Bolsonaro, eu tenho que ficar com raiva. Eu não tenho que ficar com raiva do Bolsonaro. Se eu tenho uma pessoa do PT, eu tenho que ficar com raiva da pessoa do PT. Não, eu não tenho que sentir raiva. Muito pelo contrário, eu tenho que orar para que Deus dê sabedoria, para que Ele possa representar bem, para que Ele possa pensar bem e ter sabedoria para aprovar leis que nos favoreçam. É assim que o cristão tem que pensar.
É assim que nós construímos a nossa casa. Percebe? É assim que nós mexemos na nossa estrutura de pensamento. Aqui, ó. Jesus falou isso para Nicodemos. Falou, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ou seja, você tem que reconstruir o que está dentro de você. Uma casa demora. São elementos que são caros. São difíceis de ajudar. É pedra, é areia, é tijolo, é ferro, é coluna, é azulejo, é pintura, é isso, é aquilo. Tantos elementos que quando estão dispostos, né, darão a essa casa a sua personalidade. Vai apresentar você. E nós queremos construir uma casa que apresente a personalidade de Cristo. É Ele quem constrói dentro de nós. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que pensamos, irmãos. Nós precisamos sentar e reavaliar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar e pedir para que o Senhor Jesus tome conta do nosso coração. Que Ele nos ensine a amar os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Que Ele nos ensine a perdoar aqueles que não querem o nosso perdão. É isso que nós precisamos fazer. Isso é construir a casa sobre a rocha. Não se constrói uma casa assim tão rapidamente. Demora. Demora. Eu vejo pelos meus filhos. Quando eu e a Rosana fomos ter filhos, nós pensamos assim, Rosana e Hélio, né? Vamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a buscar a Deus. E nós fizemos isso. Dia após dia, situação a situação, momento a momento, nós fomos construindo a casa sobre a rocha. Meu filho mais velho hoje tem quase 30 anos. A minha filha do meio vai se casar agora em setembro. A minha filha mais nova já tem quase 20 anos. E eles amam a Deus. Porque eu e a Rosana amamos a Deus. E nós construímos a nossa casa. Tijolinho a tijolinho, pedacinho a pedacinho. Mas mudando a nossa maneira de pensar. Eu me lembro de uma vez que a gente estava assim, o primeiro filho, Daniel é o filho mais novo, né? E o meu filho mais velho, meu primeiro filho, né? O Daniel, uma vez a gente estava ouvindo alguns ensinamentos da tia Esther, e a tia Esther falava assim, olha, é muito comum uma criança querer fazer as coisas, mas não tem noção do perigo. Então ela deu o exemplo da melancia, né? Você chega com uma melancia no carro, a criança quer levar a melancia, porque uma melancia é uma coisa bonita. E ela pega aquela melancia na mão, né? E fala assim, bom, vou levar. A criança pensa, né? Ele quer levar a melancia, mas a melancia é maior que ele. Como é que você vai lidar com essa situação da melancia? Então, a tia Esther nos orientava assim, olha, você faz o seguinte, você põe a mão por baixo e incentiva ele a levar a melancia, mas não deixa a melancia cair. Porque a criança, ela vai se sentir participante da família, ela vai se sentir junto, ela está progredindo com a família. Percebe? Ao passo que um pai impaciente, larga a mão, seu fedelho, não precisa fazer isso, deixa que eu levo. Aí você tira da criança aquela expectativa, aquela beleza, aquela formosura da criança. Então, existem assim centenas de situações que nós passamos, eu e a Rosana passamos, e conseguimos ensinar essas coisas. E eles construíram a casinha deles ao longo do tempo. Eu sei que tem muita gente que não teve essa oportunidade
de fazer o que eu e a Rosana fizemos, mas nunca é tarde. Como disse o Valdo, não interessa o que aconteceu a semana passada. O que importa é hoje, o agora. Nós precisamos construir a nossa casa agora. Nós precisamos mudar a nossa estrutura de pensamento agora. Porque o Senhor Jesus, ele disse que quem ouve as suas palavras e as pratica, as vive. Nós precisamos viver a obra de Cristo. É difícil? É. É um aprendizado? É um aprendizado. Mas nós precisamos vencer e fazer estas coisas para que a nossa casa seja construída. Para que a minha fé não seja abalada por uma dificuldade. Quando nós crescemos, quando nós construímos dentro de nós mesmos aquilo que Jesus quer, nós ficamos resistentes às dificuldades. A gente aprende a confiar em Deus. Confiar não é uma coisa simples, irmãos. Confiar não é só uma palavra, não é. É difícil confiar em Deus. É difícil, não é fácil, não. É um aprendizado dia a dia. Nós precisamos fazer isso. Em nossa vida espiritual, nós devemos ter em mente que essa disposição... Oi? Alguém abriu o microfone aí sem querer? Ótimo. Tem alguém aí aberto. Oi? Parou o eco. Em nossa vida espiritual, nós devemos ter em mente que essa disposição, a disposição de pequenos elementos, darão no todo uma personalidade. Então, quando você para fazer pequenos ajustes na sua vida espiritual, quando você para ajustar coisinhas na sua vida, é um tijolinho que você está mexendo dentro de você. É um reboquezinho que você está fazendo na parede. É uma telhazinha que você está colocando lá. Então, nós precisamos fazer isso dia a dia. Momento a momento, nós precisamos parar e fazer ajustes na nossa vida espiritual. Você quer ver? Você quer ver uma coisa interessante? Eu tenho visto situações muito estranhas. Quer ver? O sujeito é crente, tem lá 16, 17 anos, vive numa casa crente, pais crentes, tal, não sei o quê. Aí, de repente, ele vai para a universidade. Aí ele chega na universidade, onde as coisas são um pouco diferentes, exige um pouco mais de autonomia do jovem, exige que ele tenha autonomia, que ele seja suficiente naquilo que ele se propõe a estudar. E ele começa a receber influências externas. A fé dele vai diminuindo. E eu tenho visto isso. Crianças maravilhosas, aí quando chegam na universidade, simplesmente esquecem o evangelho. Percebe? Aí se volta contra, começa a usar droga, começa a pensar politicamente, começa a perverter os raciocínios. Se perverte. É impressionante como isso acontece. Isso acontece demais. E a gente vê. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos pensar em nós mesmos. Deixa esse exemplo de lado. Vamos pensar em nós. O que eu posso fazer para que a minha casa, eu, construa sobre a rocha? O que eu preciso fazer? Bom, a primeira coisa é a cultura do Evangelho. Nós precisamos estar aqui dentro da nossa cabeça cheios do Evangelho. A cultura, precisamos ler, precisamos entender quem é Jesus, o que ele fez, por que ele fez, quem são os apóstolos, quem são os discípulos, as situações, os milagres. E assim vai. É uma cultura que é construída dentro de nós.
É uma cultura que começa a entrar e a substituir uma cultura antiga. A cultura do Evangelho, ela precisa estar impregnada na nossa estrutura de pensamento. Eu tenho que pensar como Cristo pensaria. É essa a estrutura. E não é fácil eu chegar nessa estrutura. Percebe? Demanda esforço. Demanda atitude. Você precisa tomar uma atitude. Essa cultura ela não é construída de um dia para o outro. Ela demanda tempo, ajuste, insistência. Você tem que insistir contra você mesmo para que a cultura do Evangelho seja impregnada na tua cabeça. Eu poderia dar alguns exemplos, né? Mesmo o apóstolo Paulo, ele falou assim, eu que era isso, que eu era aquilo, reputei tudo por perda. Eu mudei a minha estrutura de pensar, o meu jeito de pensar. E agora eu estou aqui ralando para ver se eu consigo ganhar a Cristo. Percebe? Demandou esforço. Agora dá uma olhadinha como é que Jesus gastou o tempo dele. Jesus teve que se expressar por 3 anos, todo santo dia, para mudar a estrutura de pensamento dos discípulos. E teve uns lá que até negou a Cristo no último momento. Teve momentos que Jesus falava assim, olha, você pode derrubar esse templo aqui que eu construo ele em 3 dias. Eles não conseguiam entender. Como assim? Aí um dia Jesus estava conversando lá e ele falou assim, olha, eu e o Pai somos um. Aí um chega para ele e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Eles não tinham entendido. Deu para entender? Eles não pegaram o negócio. Demorou para os caras, para os caras entenderem o que Jesus estava falando. Estava falando expressamente. Jesus estava falando claramente, eles não entendiam. Olha como Jesus trabalhou para destruir a cultura judaica na cabeça dos caras. Olha o esforço que Jesus se submeteu para destruir a estrutura de pensamento dos caras. E nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos destruir a estrutura de pensamento e trazer a estrutura de pensamento do Senhor Jesus. Paulo fala isso abundantemente nas suas cartas. Paulo fala, Pedro fala, João fala. É impressionante. E a gente não percebe. Quantas parábolas Jesus teve que falar? Quantos exemplos? Quantas orações ele teve que fazer para que eles pudessem entender quem ele era? Demorou muito. Demorou 3 anos, até mais. Por exemplo, Pedro foi até Atos dos Apóstolos, até lá no meio de Atos. Ele falou, não, nunca comi nada imundo, não posso comer isso aí. Lembra? Aí Deus falou assim, Pedro, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Aí é que foi cair a ficha. Percebe? Irmãos, nós temos que olhar para o Evangelho, irmãos. Nós temos que olhar para o Evangelho. Jesus está às portas. Isso que nós estamos vivendo, essa bagunça que nós estamos vivendo, é prenúncio do retorno de Cristo. Jesus está para voltar. Está aí, ó. Está às portas. Essa bagunça, essa briga que nós vivemos, essa dicotomia, essa polarização, essa questão dessa doença maldita. Percebe? Isso aí, irmãos, é um prenúncio. Mas daqui a pouco Jesus volta. Nós precisamos melhorar. Não melhorar para os outros, nós precisamos melhorar para nós mesmos. Nós temos que ter uma estrutura de raciocínio
de pensamento cristão. Né? As minhas atitudes refletem aquilo que está no meu coração. E eu tenho que trabalhar no meu coração para que ele seja cristão. Para que ele exale o cheiro de Cristo, o aroma de Cristo. Percebe? A nossa vida precisa mudar. Como nós resistimos, irmãos? Como nós somos difíceis? Como nós somos de dura cerviz? Como o nosso coração é de pedra? Nós precisamos solicitar a Deus. Nós falamos, Deus, olha, eu ainda não penso como Jesus, mas eu preciso pensar como Jesus. Deus, as minhas atitudes não refletem as atitudes de Cristo. Eu preciso, Senhor, mudar minha estrutura, mudar o meu jeito de ser. Eu quero refletir o amor de Cristo. O que eu preciso fazer, Deus? É complicado. E demora, viu, irmãos? Demora, não é fácil. Mas a gente precisa começar. Nós não podemos desistir. Nós precisamos entender que a obra de Cristo, ela é um aliado na nossa vida. Nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter medo de perder coisas deste mundo para sermos iguais a Cristo. O que está no fim desta corrida é um prêmio maravilhoso. Existe um prêmio grandioso, glorioso no final dessa corrida. E nós precisamos aprender a desfazer, a perder coisas deste mundo. Paulo, lá acho que é em Efésios, né, que ele fala. Deixa eu ver aqui. Ele usa uma palavrinha. Não, é Filipenses. Abre lá, Richard, para mim. Filipenses, capítulo 3. Espera aí, tem um versículo aqui. Vai no 3:3. Filipenses 3:3. Ele fala assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ou seja, eu era o bom, eu era o cara. É isso que ele está falando. Eu sou o cara. Se alguém podia confiar na carne, eu era um assim. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu era o cara. Hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Eu era o cara, gente. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Eu estava no topo dessa estrutura. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, pelo qual, aqui a palavra, sofri. Está aí a palavra. É sofrimento. É sofrimento. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Ninguém gosta de perder aquilo que ama. E Paulo está dizendo ali para cima. Eu amava ser desse jeito. E agora ele considera como escória para que possa ganhar a Cristo.
e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Olha aí, ó, quem sabe eu consiga chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Então tá aí, irmãos. Existe aí um caminho que nós precisamos parar e pensar. Eu quero com essa palavra, irmãos, chegar em você e fazer com que você pense sobre a sua maneira de pensar. Construir a casa sobre a rocha é mudar o raciocínio. Nós não podemos pegar e ver uma pessoa em sofrimento e pensar da mesma maneira como eu pensava antes. Eu não posso pensar numa pessoa que está passando uma dificuldade e pensar da mesma maneira que eu pensava antes. Não, eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que pensar como Cristo. Eu tenho que olhar a situação. Eu tenho que ver como é que o Senhor Jesus faria isso. Percebe? Vou dar um exemplo para vocês. A Santa Ceia. Muita gente olha para a Santa Ceia. É um pãozinho, uma liturgia que a gente faz. Ou mesmo o batismo, por exemplo. O batismo é só uma coisa ali para eu entrar dentro daquela religião. Eu não tenho muita certeza, mas eu vou me batizar assim mesmo. Ou então eu vou tomar a ceia, né? E tudo bem. Irmãos, não é uma liturgia. Se foi definida por Cristo, se foi orientada por Cristo, aquilo tem um valor espiritual. Eu não posso pensar como sendo algo simplório. Não, eu tenho que olhar para a Santa Ceia como algo espiritual e de repercussão muito intensa. Apesar daquele momento ser um momento simples, pega um pãozinho, come, pega um vinho, toma, acabou. Não posso pensar que aquilo é só um ritual. Não. Ou o batismo. Não, eu vou batizar porque não sei o quê. Não, o batismo tem uma repercussão espiritual muito grande. Nós temos que parar para pensar dessa maneira. Parar de pensar dessa maneira. Como sendo algo trivial, algo bobinho, algo... Não. Você está cantando um louvor aqui, achando que essa... olha lá, ele errou, ele tocou, tal... Não importa se eu errei ou não, você tem que parar e pensar e falar, esse momento tem uma repercussão espiritual muito grande. E eu vou louvar a Deus, porque esse Deus é meu. Ele morreu por mim, ele fez algo tremendo pela minha vida. Eu não vou pensar como sendo uma pessoa criticando o cara que está tocando. Para com isso. Para com isso. Ele errou, ele desafinou e tal. Esquece isso. Nós não estamos aqui fazendo show para ninguém. Eu tento fazer o meu melhor no piano. Posso não ser um bom pianista aqui e não sou, eu sei que não sou. Mas aquele momento que eu estou ali, expressando o meu amor, tem que ser intenso. Tem que ter repercussão espiritual. E tem. O diabo detesta isso. Percebe, irmão? Nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Muito. Precisamos muito. A nossa casa está em formação, nós estamos construindo. Construa ela corretamente. Limpa o terreno. Melhore as condições de trabalho para o Espírito Santo. Se livra de picuinhas do passado. Tenta se livrar das coisinhas que te atrapalham.
Tenta. Se você não consegue, Jesus, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo. Arruma, ajuda. Ajuda o Espírito Santo. Você tem que ser pró e não contra. A Bíblia fala que ele viria e fazia morada em nós. Ótimo, se ele vem e faz morada em nós, então eu tenho que ser pró Espírito Santo e não contra o Espírito Santo. Percebe? Eu preciso me livrar de determinadas coisas que eu gosto do mundo. Eu tenho que ser pró Espírito Santo e não contra. Ai, não vou largar, isso aqui é uma coisa tão gostosa que eu faço e tal. Não, você tem que lutar, é luta. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que são... Eu sei que aqui não tem muitos jovens, né? Mas quem sabe aí na gravação a gente consiga atingir. Né? Mas se você que é jovem, está construindo a sua família, vai se casar, faça a coisa certa. Ajusta a sua vida para que as coisas sejam feitas de maneira correta. E não de qualquer jeito. Faz as coisas certas. Faz aquilo que o Senhor Jesus aprovaria. O Senhor Jesus aprovaria essa atitude? Não, então não faz. Um casal novo que está em formação de família, ele tem uma chance única de formar valores em seus filhos. Se tomarem a decisão de assim o fazê-lo, estarão se formando também. Quando você ajuda uma criança a construir a casinha dela, você está construindo a sua. Por isso que filho é bom. E quando a gente tem filhos, a gente ajuda o filho a construir a casinha dele. E assim eu ajudo a construir a minha também. É muito legal, né? É muito bom. Pois o Espírito Santo ficará grato por tamanho desejo desse casal de formar seus filhos dentro do Evangelho. Então, irmãos, tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar o Espírito Santo e a gente não faz. A gente não faz porque é preguiçoso, ou porque tem medo de perder determinadas coisas. Percebe? Por isso que eu falei no começo, confiar em Deus é difícil. É difícil. Confiança é uma coisa complicada. E nós temos que construir essa confiança. Nós temos que, aos pouquinhos, confiar em Deus. Aos pouquinhos, aumentar a nossa confiança em Deus. Eu tenho aqui um monte de coisas que eu coloquei aqui para vocês, queridos. Assim, algumas dicas que eu já dei no passado e eu vou dar de novo para vocês. Né? Vou falar aqui. Tem muito mais coisas. Se a gente for parar para pensar, que a gente poderia fazer para mudar a nossa maneira de ser, né? Maneira de pensar. Né? Então, nós precisamos fazer dos nossos pensamentos a oficina do Espírito Santo. Não tem aquele velho ditado que fala cabeça vazia, oficina do diabo? Então, nós precisamos fazer da nossa cabeça a oficina do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer, deixa ele mudar. Percebe? Eu sei que é difícil. Tá? Você pode fazer uma coisa muito interessante, é marcar as suas atitudes erradas. Marca essas suas atitudes erradas e luta para não fazê-las novamente. Você sabe que tem uma atitude, você mente, vamos supor. Eu tenho o hábito de mentir. Então eu marco essa atitude. E eu vou lutar para que essa atitude não se repita. Vou lutar. Errou? Luta mais ainda. E assim por diante. A gente não está pronto. Cuidado com os pensamentos e os sentimentos que são desenvolvidos dentro de nós, principalmente sentimentos de remorso, sentimentos de culpa. Cuidado com isso. Não permita que o diabo use isso. O Senhor Jesus já levou toda a culpa na cruz.
Mas o sentimento fica como se fosse uma cicatriz. Sabe? Quando a gente era menino lá no Paraná, a gente pegava um canivete e escrevia o nome na árvore assim, sabe? Escrevia lá Hélio, né? Dava um jeito de escrever. O sentimento é um problema. O sentimento de culpa, o sentimento de remorso, né? O ódio, a raiva, a ira. É difícil se livrar disso. Mas nós precisamos lutar. Tudo bem, se você tem um remorso, se você tem um sentimento de culpa e não consegue se livrar, cuidado para não aumentar ele, então. Luta para você não aumentar o sentimento de culpa. Luta para não ter outros sentimentos de culpa. Luta para não ter outros remorsos que possam impregnar como uma cicatriz na sua alma. Outra coisa que você pode fazer é avaliações diárias das suas atitudes e pensamentos. Dá uma olhada. Puxa, hoje eu fiz isso errado. Gente, eu preciso melhorar. Sempre que a gente faz avaliações, a gente fica esperto para não fazer de novo. Não permita que o excesso de atividades diárias mundanas coma a sua fé. Não tira o foco do Senhor Jesus em tudo que você for fazer. Não tire. Esteja focado em Cristo. Faça pactos de acerto com Deus. Faça. Fala, Senhor, eu não vou mais mentir, Senhor, me ajuda. Eu quero pactuar isso com o Senhor, eu não vou mentir. Eu vou arcar com as consequências da verdade. Faça pactos com Deus. Todo dia, cada momento que você errar, isso é cultura do Evangelho aqui, ó, na nossa cabeça. Olha, uma das coisas que a gente pode fazer muito, que é muito legal para mexer um pouquinho na nossa estrutura de pensamento, irmãos, é ser ativo dentro da igreja. Ser constante dentro da igreja. Né? A gente precisa ser constante. A gente precisa estar ali, ouvindo a palavra. Hoje quem vai pregar? Hoje quem prega é o Hélio. Mas eu não gosto muito do Hélio. Não, mas insiste. Porque quem vai falar é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar. Hoje quem vai falar é Eliette. Eu não gosto de ouvir Eliette falar. Insiste. Fala assim, não, o Senhor Jesus vai falar comigo hoje. Pratique o coração desprendido. Passou alguém aqui na frente da minha casa pedindo um prato de comida. É tão fácil falar, eu não tenho nada não, vai embora. É muito simples fazer isso. Irmãos, eu tenho, a Rosana aqui é testemunha disso. Não estou falando sozinho não, minha esposa é testemunha. Toda vez que eu tenho comida no fogão e alguém passa pedindo para comer alguma coisa, eu dou. Se tiver acabado, eu frito o ovo. Eu dou. Eu sempre tenho algum dinheirinho no carro para que uma pessoa vindo pedir, eu dou. Pratique o coração desprendido. Desprenda-se o máximo possível. E aí vai, irmãos, tem um monte de dicas que a gente pode dar, que a gente pode praticar a todo instante. Leia a Bíblia, leia a palavra. Leia aqui, você vai ver. Tem tanta coisa que você pode fazer. Botar o joelho no chão, orar por quem precisa, orar pelas necessidades, orar pelo irmão, orar por isso, orar por aquilo. Essa semana eu pus aí uma mensagem para vocês, irmãos. Quem orou pela Dona Lúcia? Alguém orou pela Dona Lúcia? Dona Lúcia é a mãe do Serginho, está passando um momento difícil, é uma mulher de 90 anos. É natural que uma mulher de 90 anos dê trabalho. Faz parte.
Pronto, vamos orar por ela, para que o Serginho tenha descanso, nosso irmãozinho querido. E assim vai. Tem tanta coisa, irmãos, que a gente pode fazer. Tanta coisa, tanta coisa. E a gente não faz. Não estou pregando só para você, estou pregando para mim também, porque eu também sou preguiçoso. Percebe? Queridos, o objetivo dessa pregação não é jogar na sua cara, não. Você é uma pessoa preguiçosa. Não, irmãos. Volto a fazer de novo as palavras do Valdo do começo do culto. Esquece o passado. Olha para frente. Muda daqui para diante. Muda hoje. O passado passou. Nós não conseguimos mudar o passado. Mas hoje a gente pode fazer isso. Hoje, a partir de hoje, amanhã, depois de amanhã, nós temos que esquecer o passado e olhar para diante, para frente. E olhar para o Espírito Santo. E permitir que o Espírito Santo tenha liberdade dentro de nós. Nós não damos muita liberdade para o Espírito Santo. Ele dá um pouquinho. Eu queria ser abençoado só. Mas eu querer me desfazer das minhas coisas é difícil. Eu sei. Amém, irmãos? Espero que tenha sido útil para você e que Deus possa falar muito ao teu coração. Glória a Jesus. Passo a palavra para o Valdo enquanto eu desligo aqui a gravação.